E eu tenho um prazer muito grande de receber hoje, para conversar aqui comigo, nessa nossa série de conversas do Muda Mundo Tamo Junto, uma professora de Lages, Santa Catarina. Lages é uma das cidades que vai receber o projeto Muda Mundo, né? Graças ao patrocínio que a gente tem das lojas Quero Quero. Estou muito feliz, porque é a primeira vez que o Muda Mundo, que já aconteceu em mais de 120 cidades no Brasil, vai para Santa Catarina, né? Um estado tão querido, tão próximo de onde eu moro, né? E que eu frequento tanto, que tem umas praias maravilhosas, para quem não conhece, eu né, recomendo. E é uma alegria muito grande conversar, então, com a Conceição Aparecida de Jesus da Silva, professora de Fundamental dos anos iniciais, de Educação Infantil também, e que já recebeu na sua escola os livros do Muda Mundo, mas eu sei que muito antes disso, e talvez há muito tempo, ela seja uma professora que quer mudar o mundo e que faz no seu dia a dia alguma coisa para transformar e para colaborar para que as crianças tenham uma vida melhor. É isso mesmo, Conceição? Bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que tenho a agradecer. E é exatamente assim. Desde muito antes de ser professora, ou de estar professora, eu já tinha ideias em mudar aquilo que não estava legal de mudar. Então, me encontrei quando eu fui ser professora. Aí eu percebi que ali era o lugar, o melhor lugar para que isso acontecesse. E de lá para cá eu venho tentando, sementinha aqui, sementinha ali, tentando fazer essa mudança de mundo, de pensar, de existir. Como é que surgiu para ti, Conceição, essa ideia de ser professora, né? E aí tu já disseste, quando tu começaste a ser professora, é aqui, esse é meu lugar. Como é que foi essa descoberta para ti? Um encantamento, é a palavra, um encantamento. Eu sempre quis ser professora, mas como a nossa região é uma região ainda onde aconteceram históricos de escravidão, de o que acontece na maioria dos lugares do Brasil. Eu não me sentia na qualidade para ser. E aí eu demorei um pouquinho para encontrar esse caminho, até que eu disse, não, espere, como assim? Se eu quero mudar, eu não vou mudar isso? Se isso realmente existe, eu vou mudar então. E aí eu fui. E realmente foi assim um encantamento. E não penso assim que quando eu tiver de deixar de ser, chega um momento que nós precisamos, vai estar tão dentro de mim que mesmo saindo de cena na profissão, ainda serei professora. Porque eu acredito que a escola é o lugar da diferença, e nessa diferença onde deve haver as mudanças, para que a igualdade não seja do igual, entende? Que a igualdade não seja para os iguais, mas para os diferentes, o que a gente tem batalhado muito. Por isso que eu acredito na mudança. E quando eu vi esse Muda Mundo, opa, que legal, porque é assim um encantamento perceber que outras pessoas querem o mesmo que você, acreditam no mesmo que você. E as histórias ali, o teatro ali, essas cenas dos personagens ali, eu acredito que vai sim colocar assim cada criança dentro daqueles personagens, como vivendo eles, sentindo na pele deles aquele personagem ali. Eu estou assim encantada também com esse projeto. Ai, que bom, eu fico feliz, porque, na verdade, é como tu disseste, é tão bom quando a gente descobre que não está sozinho, né? Que eu acho que é um pouco esse o nosso desafio, e o Muda Mundo também é só uma contribuição para o que os professores fazem todos os dias, né, Conceição? Porque todos os dias tu é exemplo.
todos os dias, às vezes, a única referência que a criança tem. Todos os dias tu está espelhando, né? Mostrando para ela que existe esse mundo do cuidado, do diálogo, né? De celebração da vida, de respeito à diversidade, né? Como tu disseste, a gente é o sonho, né? A gente construir um mundo para todos, né? Não só para os iguais, né? Romper com esses privilégios, refletir sobre isso. É muito bom a gente se sentir acolhido, e eu, quando te ouço, também me sinto assim acolhida, e que o projeto está contribuindo, está fazendo sentido. Dá exemplos para a gente, porque às vezes os professores podem pensar assim, tá, mas eu também quero, né? Eu também acredito nisso, e eu vivencio essa transformação, mas às vezes não tem ideias práticas, assim, tá, mas e aí? O que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? Eu vejo esse questionamento muito assim, quando eu for a Lages, a gente vai se conhecer pessoalmente, e a gente faz uma oficina muito para sensibilizar, muito para lembrar da importância que o professor tem, para que ele saia de lá dizendo, ai, que legal, como é bom ser professor. E deixa, por conta dos professores, o desenvolvimento das atividades, porque os professores são criativos e tal. Mas eu sinto que alguns perguntam, tá, Cris, mas além da leitura dos livros, o que eu posso fazer? Tu podes trazer exemplos para a gente, Conceição, do que tu faz, não só a partir do Muda Mundo desse projeto, mas eu sei que tu vem, né, mudando o mundo há muito tempo. Dá um exemplo para a gente, por favor. Eu trabalhei em todos os setores, vamos dizer, da educação do município de Lages. Já passei nos primeiros anos, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e do sexto ao nono eu também tive o privilégio de trabalhar com a literatura, que é onde eu atuo atualmente este ano e anos anteriores. E o trabalhar com os maiores foi, assim, um desafio, porque eles estão assim, num processo de já sei, mas não sabe que não sabe. Então, foram momentos incríveis, onde nós desenvolvemos, primeiramente, esse envolvimento deles com a própria comunidade deles, para que eles realmente vissem o que existe ali de real, onde não esteja dentro do celular somente ali, mas de real, que ele possa ir lá, resolver aquela situação, ou recolher aquele lixo que tem ali, ou conhecer dos próprios pais a história deles, que muitos desconhecem, né, a base lá da sua família, que com a pandemia isso resgatou em alguns momentos, inclusive para nós professores. E aí eu fiz assim um chamamento para a família, e eles deveriam buscar a história da sua família. E a gente desenvolveu um pequeno livro, um pequeno documento de onde eu vim, para onde eu vou, onde que eu pretendo chegar. E aí houve alguns resgates de crianças nesse sentido de querer até escrever, porque eles não tinham hábitos disso. E ele escrever a sua própria história. Mas é eu que estou ali, que poderia ser o Ziraldo, que poderia ser o Carlos Drummond de Andrade, qualquer um outro, mas não era ele, era a história dele. Então, foi muito legal. Então, esse momento de fazer com que eles busquem a sua própria família, seu próprio ambiente, e dali dele sair sabendo que ele pode fazer a diferença em um outro local, isso é maravilhoso. Esse é um momento que todos deveríamos fazer com eles, independente da idade, porque esse ano que eu tenho os menores também, do primeiro ao quinto, estou fazendo isso novamente porque foi muito produtivo com os maiores. Eu resolvi também trazer, e já venho há 5 anos, em cada turma que eu vou, trazendo esse resgate da escrita. E também, onde você acha que uma situação, problema na sala é difícil, porque a criança não tem meios, muitas vezes eles não têm o próprio ambiente para sentar e resolver uma questão. Aí, trazer para eles esses momentos assim, onde ele precisa fazer uma figura geométrica, vamos pegar uma coisa mais... Tá difícil, não tem material para criar, e a bala? E a bala? Você pode fazer? Você tem palitinhos em casa? Então, sabe, do mínimo você pode tirar, você pode criar, você pode fazer com que ele perceba que não precisa muito,
para que ele queira ser e fazer a diferença. E aí ele criar aquela figura, e depois ele saborear aquela bala. Entende? São momentos, assim, muito, muito legal, e marcantes que mesmo eles crescendo, depois, olha, professora, lembra aquele? Quer dizer que alguma sementinha ficou ali. Então, são tantos as formas, são todos os momentos, tantos momentos que podemos usar, só que eles são tão simples que passa despercebido, às vezes, para a gente. Ou E acha a que não gente é fica pensando... importante, né? Ou acha que não é importante, que não faz diferença porque é muito simples. Exato. Só que lá a vida deles é na simplicidade. A vida da Uhum. criança, ele ainda não está neste grau assim de pensar que ele ainda é o simples, entende? Ele é do simples que você vai conseguir desenvolver um grande artista, uma grande pessoa. É dali daquele pequeno. E muitas vezes a gente esquece isso e busca coisas maiores, e não é nas coisas maiores que estão os segredos do sucesso das crianças. E muitas vezes eles não têm, como eu falei anteriormente, um lugarzinho para eles estudarem. Como a gente descobriu muito isso na pandemia, durante a pandemia, o ano passado, onde nós enviamos as atividades voltavam assim, sujas, rasgadas, amassadas, e aí, mas como? Porque a gente que já passou toda essa parte, não lembra que existe aquele que não tem essa condição de colocar numa pastinha, né? Nem a pastinha vai ter, ou nem o lugar para ele sentar e realizar aquela atividade. Então, tem café junto com a atividade, tem o feijão, porque foi correndo ali na hora que estava comendo alguma coisa. Então, as coisinhas bem simples farão a diferença bem grande depois. O simples ato deles recolherem o lixo que eles perderam por aí, porque muitos não têm o conhecimento que esse próprio lixo pode transformar alimento para uma outra pessoa. São tantas práticas que fazem com que a criança cresça feliz sem ter, porque a maioria pensa em ter, e não é o ter, mas o ser que nós estamos construindo. Aquele serzinho que vai ser grande. E não importa o que, claro que é fundamental, né? Ter as coisas, o alimento, o dinheiro é fantástico, maravilhoso, mas que o ser, o conhecimento que ele adquirir, é que vai fazer com que ele tenha o que ele necessita, o que vai ser básico para ele, o que vai ser necessário ou fundamental para a vida, ou muito ou pouco, mas a base é o conhecimento. Esse que nós precisamos muito trabalhar para que ele perceba isso. Então, são muitas práticas. Quantos valores, né, por trás, né, do teu relato, e basicamente me parece assim um olhar sensível, né, Conceição, um olhar de humanização, né? Então, quando, né, como tu disseste, recebi aquela tarefa suja de café, amassada, ao invés de simplesmente julgar, dizer, que relaxada essa criança, ou essa mãe não presta atenção, tentar ter esse olhar, como é que é esse ambiente, onde é que ela está, né? E quando tu falaste de envolver as famílias, eu achei tão lindo, porque resgata para as crianças que elas já têm, né? Assim, em todo lugar, por mais pobre que seja, ali tem cultura, ali tem história, ali tem sabedoria, né? Então a gente não precisa só buscar fora, não é só o outro, aquele que tem, né? Eu também tenho. E aí eu fiquei pensando, né, a partir do teu relato, o quanto você aprende com essas crianças também. É verdade isso ou não? É verdade, é verdade. Não tem ano que eu não aprenda. Não existe, são muitos anos. Não tem ano que eu não aprenda. E não tem aula que seja igual. E não tem momento que eu possa dizer, vou usar esse do ano passado. Aquele conteúdo eu até posso usar do ano passado. Mas aquela vivência, aquela situação ali, não é a mesma. Bem se diz que a água que passa no rio, nós tomamos banho nela 2 vezes, né? É real, na nossa sala de aula é real, não tem como ser igual, não tem.
Mesmo eu trabalho em literatura em turmas de primeiro ano, 3, às vezes 4 primeiros anos. Mesmo assim, não consigo ser igual. Mesmo fazendo o mesmo conto, o mesmo conto sai diferente para cada turma porque cada olhinho que está ali está me vendo de uma forma diferente, eles me percebem de um jeito diferente. Então, não tem como ser igual. E eu aprendo a cada aula, em cada um desses primeiros anos, nem saindo para o segundo, para o terceiro. Então, eu me encanto em cada sala que eu entro, assim, eu me encanto com eles. E eu penso que temos que trazer essa visão de empoderamento para eles. Não empoderamento mas empoderamento de conhecimento. Não ai, sou isso. Não, eu sou ser e me empoderar disso, do conhecimento que eu posso adquirir. Esse empoderamento que eu creio que é esse empoderamento que eu busco, de fazer com que eles percebam que independente o que eu levo na minha carteira, mas o que eu levo de conhecimento bate qualquer carteira, ultrapassa qualquer limite. Então, é isso que eu quero, é isso que eu busco. A cada dia diferente para cada turma, em cada criança que eu encontro ali diferente, é o que eu tenho essa ansiedade disso. Conceição, como é que foi, ou melhor, como é que está sendo ainda a questão da pandemia, com crianças tão pequenininhas, nessa fase tão linda que é a fase da alfabetização e que o presencial não adianta, né? É fundamental. Quais foram os aprendizados? Como é que foi esse período para ti? Como é que está aí em Lages agora? Vocês já estão todos presencialmente ou ainda não? Como está isso? Estamos com exceções dos que têm atestado médico, né, com alguma dificuldade para frequentar, mas é quase 100% já presencial. É bem complicado, porque aqui a gente tem esse aconchego lagiano, é assim, muito junto, muito festeiro, muito colado, muito abraço, muito beijo, então está sendo bem difícil para as crianças. E o método de Lages, assim, é justamente esse acolhimento de participar de grupos, de formar grupos, de trabalhar em equipes, e não podemos, mas o mais complicado que foi na pandemia, que ainda está sendo, é esse trabalho justamente com as famílias, porque as famílias não estavam preparadas para ensinar seus filhos. Nós estávamos preparados para isso. E quando nós tivemos que fazer esse chamamento para os pais, que eles repassariam aos filhos aquilo que nós estaríamos dizendo, esse foi o mais delicado, porque nem todos os pais têm conhecimento e preparo para isso, e paciência e tempo para que se fizesse esse atendimento às crianças. Eu te digo assim que para os pais, eu acredito que de todos, mas vou falar pelos nossos aqui de Lages, eles foram assim fantásticos, porque eles pegaram junto. Quando nós recebemos as crianças de volta, a maioria a gente percebeu claramente que o pai esteve presente, porque a gente que é professor, né, tem essa ligação assim de descobrir como é que aconteceu essas mágicas, né? Então a gente percebe assim claramente, essa família aqui, ela se envolveu, ela conseguiu se envolver e fazer com que a criança, de uma forma ou de outra, continuasse aprendendo. E aí algumas, a gente percebe que não, mas não porque não quisesse, ou não porque não pudesse, mas porque não tinha as condições necessárias para que fizesse isso, entende? Então, é muito delicado. Julgar também isso, porque aquela criança... Por isso que é difícil como falar no reprovar ou não reprovar nesse tempo, porque a família nem sempre teve a condição de auxiliar seu filho, porque pais analfabetos, pais no empobrecimento de conhecimento, pais sem condições financeiras do próprio sustento. Imagina um pai tentando trazer o alimento para o filho e tendo que parar aquele tempo ali para tentar passar para o filho aquilo que o professor estava dizendo. Pense que situação, né, complicada. Não, eu sei que não foi só para Lages, mas falando por mim,
pelas crianças que eu recebi, a maioria dos nossos pais, eles se envolveram, eles estavam presentes ali. Foi uma minoria, assim, delicada, e que, por outro lado, foi bom, porque nós vamos ter o que fazer ali, sabemos que precisamos atuar exatamente ali naquela situação, porque a gente percebeu que o caso delicado é aquele, e é ali que a gente vai ter que batalhar pela família e pelo aluno. É chocante, assim, sabe? Mas é a realidade, infelizmente, de muitas crianças, e bem como tu disseste, na maior parte dos casos não é por não querer, né, é por realmente não ter condições, né? Mas essa conexão, esse vínculo que se estreitou entre a escola e a família, veio para ficar, será, Conceição? A gente vai, porque... Eu acredito que sim. Eu acredito. Eu creio que os pais compreenderam assim, a importância que o professor tem, e não só com os filhos deles, mas com a conversa com eles também. Porque muitos pais não tinham essa ligação, assim, e houve a necessidade de que eles tivessem. Então, eu acredito que esse pai que estava desvinculado da escola, ele acabou vindo e seu filho melhorou, sabe, de comportamento, porque ele estava presente ali, ele estava transmitindo aquilo que o professor falou. E eu creio que o filho se sentiu valorizado e o pai se sentiu importante. E ele viu que isto era da escola, que veio da escola. Então, eu acho que não tem volta, não. Eu acho que os pais vão estar presentes, nos cobrando mais, vendo, enxergando mais seus filhos, querendo saber o que exatamente eles estão aprendendo, porque agora, esse ano passado, eles viram, sentiram o que os filhos estão aprendendo. Porque eu sempre trabalhei na rede municipal pública, e eu sempre tive assim, uma ligação para os carentes, uma afinidade maior com os carentes. E a gente percebia, assim, esse solto que os pais deixavam, né? Esse solto, tá na escola, tá na escola. E agora eles vieram para a escola. Eu acho que não tem mais volta, não. Acho que a escola tem que se preparar para esses pais. E eu penso mais, eu creio que até no educar mesmo, no ensinar esses pais. Os pais que ainda temos muitos no Brasil, analfabetos, semi-analfabetos, analfabetos funcionais, eu creio que muitos irão buscar, acho que muitos pais estarão de volta na escola. Eu acredito que não tem mais volta. A Tomara escola que tem que se isso, preparar. tomara que isso faça parte desse movimento, né, que eu acho que a gente tem que fazer como sociedade, né, de valorização não só da educação, mas especialmente do professor também, né? As famílias se deram conta a importância, né, e o desafio dos professores diariamente, porque educar, ensinar, alfabetizar não é fácil não, né, Conceição? Exige E bastante não, planejamento, estudo. E não é desvinculado o educar, né? Que Uhum. muitos não é desvinculado. Ah, não, eu sou professor, eu ensino, eu não educo. Uhum. Isso Não não tem. existe, né? Não existe, não tem como dizer isso. Se você vê uma situação na tua sala ou no ambiente escolar ou qualquer, eu me sinto professor na rua, eu me sinto professor nos vizinhos, eu me sinto dizendo, não dá de fazer isso, sabe? E porque eu acho que deve ser do ser humano isso, não do professor, mas do ser humano, de corrigir aquilo que não que não está fazendo bem, de corrigir aquilo. Então, nem seria de professor, deveria ser de todas as pessoas, independente se é meu conhecido ou se é da família ou não, mas é ser humano, então deve-se. E os pais também começaram a perceber isso. Então, eu quero crer que não tem volta mais. Eu acho que nós vamos ter que assumir toda essa família que vai estar vindo aí, esses pais, essa angústia que eles vão ter. Será que meu filho está aprendendo tudo mesmo? Porque hoje ele sabe da importância do aprender. E será que ele está mesmo aprendendo? Porque no passado ele aprendeu pouco, porque fui eu que ensinei.
entende? Então, esse ano ele vai ter que aprender o dobro, porque o ano passado eu ensinei pouco, porque eles estão falando assim, eu ensinei, e eles se valorizaram também, valorizaram o nosso trabalho e também valorizaram a importância que ele tem naquela família, que ele é determinante para que aquela criança goste. O professor vai fazer malabarismo, né, para que a criança se prenda ali na aula e tal, mas que o pai é que vai dizer, meu filho tem que estudar, meu filho, você precisa ir, não pode faltar. Não é porque vou na vizinha ou vou passear na madrinha que eu vou deixar de ir à aula, porque em muitos casos acontecia anteriormente, né? Não, vou passear com a mãe, a aula... Não, é mais importante ir para a aula do que sair com a mãe, porque a mãe tem outros momentos, né, para isso. Então, eu quero acreditar que não tem volta. Eu também quero acreditar que a gente vai fazer esse trabalho conjunto. Eu prefiro acreditar, Conceição. Eu também. Para a gente finalizar nossa conversa, eu tenho feito para todos os professores com quem eu converso uma pergunta, que é a seguinte: o que para ti, Conceição, muda o mundo? O conhecimento. Para mim, é o conhecimento. Independente a cor de pele, o cabelo, independente a raça, a religião, a política, é o conhecimento. E, para mim, é isso que muda o mundo. É eu saber... claro que nem todos vão deter todos os conhecimentos, uns mais alguma coisa, outros mais... Mas é saber de tudo um pouco. E se prender mais aquilo que gosta mais, mas saber, conhecer, aprender, desenvolver, se não for o muito, o mínimo. Mas, na minha concepção, é o conhecimento que vai fazer com que o mundo se modifique, se transforme, melhore, progrida. Conceição, muito obrigada por ter conversado comigo. A gente marcou vários horários para gravar, não dava certo, mas quando tinha que acontecer, aconteceu. Muito, muito, muito obrigada. Eu espero o ano que vem, no início do ano, ir a Lages para fazer o trabalho presencial. A gente vai oferecer às crianças também apresentações teatrais. Então, assim, é um momento muito lindo e espero que até lá a gente possa também se abraçar. Legal. Vai ser, assim, incrível, porque eu trabalhando a literatura, eles amam o chegar diferente na sala, o chegar e trazer a alegria, porque tristeza, angústia, falta de ter as coisas, tudo isso já existe aí. Não precisa ser eu, professor, que vou trazer mais uma angústia, mais uma... Não, a minha diferença, eu penso que quando eu entro na sala de aula, não me desvinculo do ser humano, do que eu tenho de tristeza, do que eu tenho de falta, do que... Não, mas para eles eu vou doar o meu melhor. Naquele momento, naquela situação, eu vou doar o meu melhor. Vou ter que deixar ali quietinha o momento que eu, ser humano, estiver passando, para que ele, aluno, tenha o melhor naquele momento. Então, porque eu acredito que o conhecimento vai fazer a diferença no mundo. Já está fazendo a diferença no mundo, sim. E eu que fico muito agradecida de conversar contigo. E gostei muito, já li os livros, já me deu vontade de atuar. Já me deu vontade de ser um dos meninos. Então, eu acho que eles também vão se perceber assim. Eles vão se ver, se enxergar naqueles personagens ali. Muito Conceição, obrigada de novo, não só pela conversa, mas obrigada por ser uma professora tão dedicada, por acreditar, né, em cada sementinha plantada. E, para mim, é assim que a gente muda o mundo. Obrigada. Ok.